centralizada em uma única base. E nós podemos encontrar qualquer coisa que a gente buscar em questão de segundos. E as nossas crianças não vão nem saber o que é uma Barça. Segunda, todo mundo pode ter supercomputadores com tecnologia de ponta, bem aqui na palma da mão. Terceira, nós vamos preferir ficar hospedados na casa de estranhos quando a gente viajar, do que ficar hospedados em hotéis. Quarta, toda a comunicação do mundo vai ser instantânea. E a gente vai poder se comunicar por texto, por voz, por vídeo, por meme, por figurinha e por emoji. Quinta, ninguém mais vai precisar ir ao banco. Porque nós vamos poder abrir uma conta, pegar um cartão, investir, controlar nossa vida financeira sem precisar nem comprovar renda e nem sair de casa. E sexta, as maiores, mais valiosas e mais inovadoras empresas do mundo podem começar um cantinho de uma garagem com poucos recursos e com zero de estoque e zero de produto. Essa frase, eu acredito em 6 coisas impossíveis antes do café da manhã, é uma das minhas frases preferidas e ela é da história da Alice no País das Maravilhas. Só que ela nos remete a algo assim bem fantasioso, quase aquele otimismo exacerbado de pessoas meio loucas que acham que podem mudar o mundo e fazer coisas impossíveis. Só que se a gente for parar para pensar, até pouquíssimos anos atrás, essas 6 coisas que a gente citou realmente eram coisas impossíveis e que hoje elas são a nossa realidade. E aí eu pergunto para vocês, o que é que aconteceu no mundo que fez com que essas coisas, esses negócios disruptivos, esses negócios impossíveis se tornassem hoje reais? E algumas pessoas podem ter imaginado que a resposta é o avanço da tecnologia. E realmente, nos últimos anos a gente teve um avanço muito grande e nenhum desses negócios que a gente falou aqui hoje seria um negócio bem sucedido há cerca de 10 ou 15 anos atrás com a tecnologia que estava disponível no mundo naquela época. E quando a gente fala de inovação, a gente fala de futuro, que vocês estão falando muito aqui no PMI, a gente tem que falar de tecnologia. Só que a gente tem que lembrar de um detalhe, que é o seguinte, a tecnologia ainda não trabalha sozinha. Ela precisa de ajuda de pessoas, de líderes autodisruptivos. Existiram pessoas que tiveram esse espírito de Alice, como foi o caso... Opa, quero voltar agora. Como volta? De baixo. Não. Acho que vai ser mais fácil agora eu passar tudo até o final e chegar no começo de novo. Spoiler. E agora? Uma ajudinha aqui, por favor. Não, mas acho que eu não vou arriscar mais, não. Nós precisamos de pessoas que vão conduzir essa tecnologia, que são essas pessoas que nós vimos. Agora tá bom, agora eu vou passar pra frente de novo. Essas pessoas que nós vimos aqui, o Sergey e o Larry, fundadores do Google, Steve Jobs da Apple, Brian, Joe e o Nathan do Airbnb, o Mark Zuckerberg do Facebook, o David Velez, que é fundador da Nubank, que é uma empresa brasileira, para quem não sabe, e o Jeff Bezos, que é fundador da Amazon. Essas pessoas aqui, elas tiveram habilidades como criatividade, como raciocínio rápido, como capacidade de resolução de problemas complexos, que fizeram com que elas olhassem para as ferramentas tecnológicas e enxergassem nessas ferramentas uma ponte para poder resolver algumas dores da sociedade, como, por exemplo, a dor da distância física entre pessoas que se amam, que moram em países ou cidades diferentes, a dor da gente ter que pagar hotéis caros quando a gente viaja, ou a dificuldade da gente sair de casa para fazer compras ou para ir ao banco. Então, nós temos a seguinte premissa: o futuro é conduzido por líderes visionários, como esses e outros que a gente vai ver aqui hoje, e que têm em seus perfis algumas características específicas que fazem com que eles tenham essa capacidade de fazer o impossível. E por isso hoje eu vou convidar vocês para a gente seguir a trilha desses e de outros líderes visionários para entender quais que são as características desses perfis deles que fazem com que eles tenham essa capacidade de realizar o impossível.
Mas eu também vou convidar vocês para a gente fazer uma outra reflexão, que é uma reflexão sobre nós mesmos, os nossos comportamentos enquanto líderes, a nossa concepção de liderança, a forma como a gente exerce liderança hoje e principalmente, e mais importante, o que é que está faltando para a gente chegar lá também e também realizar o impossível. E aí o título da palestra já deu o spoiler para a gente de que a capacidade que nós precisamos desenvolver, que esses líderes têm para poder atingir essa liderança do futuro, é uma admirável capacidade de autodisrupção. Para a gente começar, antes mesmo até de eu definir disrupção, autodisrupção, liderança autodisruptiva, nós precisamos fazer uma breve contextualização do mundo que a gente vive hoje, que é o mundo VUCA. VUCA é uma sigla que foi criada pelos norte-americanos para definir esse contexto de rápidas mudanças que a gente vive, que significa volatilidade, incerteza, complexidade e ambiguidade. O que significa cada uma dessas palavrinhas aqui no contexto que a gente está vivenciando hoje? Volatilidade, ela diz respeito ao grande volume de mudanças que a gente presencia hoje. Então as coisas se transformam numa velocidade muito grande e tudo se transforma muito. A incerteza, ela decorre justamente dessa volatilidade, dessa velocidade nas transformações, de modo que a gente não consegue muito ter uma previsibilidade do que vai acontecer no futuro. E isso a gente não está falando de um futuro muito distante, dos próximos 50 anos, a gente está falando do ano que vem, às vezes da semana que vem. Porque a gente tem uma série de disrupções acontecendo no nosso mundo, e disrupções são quebras totais de paradigmas, de coisas que existiam antes, de certezas que nos norteavam antes, que conduziam todas as nossas dinâmicas sociais e que passam a não ser mais aquilo de uma hora para outra. Por exemplo, como que era a nossa relação com estranhos? Quem que aqui, quando era criança, já ouviu a mãe e o pai falar assim, não abre a porta para estranho, não conversa com estranho? Hoje a gente entra no carro de estranhos, conversa muito durante uma corrida aí no Uber, no 99 Pop, e a gente dorme na casa do estranho, como foi o que o Airbnb fez. Tudo isso é uma disrupção que muda completamente as nossas dinâmicas sociais. A terceira palavrinha é complexidade. Então hoje tudo se interconecta e a gente pode dizer que a gente não tem mais áreas específicas de conhecimento que se conversam somente ali dentro, mas elas têm que conversar todas entre si, e qualquer atividade que a gente desenvolve é uma atividade que está inserida num sistema bem complexo. E por fim, a ambiguidade. A gente tem várias formas de analisar e de interpretar esse cenário complexo. E essas mudanças que vêm acontecendo, que resolvem alguns dos grandes problemas da humanidade, elas também, na verdade, provocam, por outro lado, alguns outros problemas, ou então intensificam problemas que já existiam. Por exemplo, quando a gente fala de rap, de Uber Eats e de iFood, qual que é o problema que eles resolveram, por exemplo? A questão da dificuldade de alimentação para quem vive nas grandes cidades, certo? Mas eles, por outro lado, fizeram aí uma ambiguidade e criaram um outro problema que não existia, que realmente não existia, que é a dificuldade de regulamentação dos direitos sociais desses trabalhadores. Quando a gente fala de direitos sociais, eu estou falando de direito trabalhista e previdenciário. E eles também intensificaram um outro problema que eu nem tinha parado para pensar. Vi outro dia a Camila Farani comentando a respeito disso, que é o seguinte: tem mais veículos circulando, então tem mais poluição atmosférica. Vejam só como é um paradoxo, como isso tudo é muito ambíguo. Qual é a conclusão que a gente chega após essa breve análise do mundo VUCA, que é o mundo que a gente vive? Nós temos muitas forças disruptivas mudando completamente o nosso mundo e atuando com muita força. E as pesquisas revelam que o líder que vai conduzir o futuro cenário, especialmente dos negócios disruptivos, vai ser um líder autodisruptivo. E aí eu trouxe estudos aqui, dados, para a gente entender realmente e internalizar a necessidade da liderança autodisruptiva. Eu me baseio muito nesse material aqui. Eu gosto muito dele para entender liderança autodisruptiva, que é um e-book, que não é muito grande, inclusive ele tem umas 50 páginas, escrito em língua inglesa, que retrata uma pesquisa feita pelo Instituto Korn Ferry, que é uma organização, né, uma empresa de consultoria organizacional para empresas, e eles atuam aí no mercado internacional há mais de 50 anos, são considerados autoridade em liderança e talento. Aqui embaixo, vamos ver se eu acerto aqui. Não aprendi a fazer aquela bolinha.
Aqui embaixo é The Korn Ferry Channel, é o nome do podcast deles, para quem quiser acompanhar o conteúdo deles lá no podcast. E esse livro ele vai trazer então um estudo sobre algumas qualidades identificadas em perfis de líderes que estão levando a gente para o futuro. Vamos para os números. 795 investidores foram entrevistados para esses estudos e 66% desses investidores entrevistados disseram que não estão satisfeitos com a forma como a maioria dos líderes hoje exerce a liderança nas empresas. E mais, 66% deles também dão mais valor à visão de futuro do líder aos próximos 50 anos do que a resultados passados, o que a gente já fez dentro da nossa organização. E 8 em cada 10 desses investidores consideram a liderança como um ponto extremamente crítico na hora de decidir se eles vão ou não investir naquela empresa. Então, quando a gente fala de números, a gente consegue internalizar melhor, né? A gente falando dessa parte de financiamento, de investimento, o quanto é importante desenvolver a liderança autodisruptiva. Mas, enfim, entendemos que é importante, mas a gente não entendeu até agora, porque eu não falei o que é o líder autodisruptivo. Os líderes disruptivos são os indivíduos que são capazes de transformar a si mesmos, auxiliar na transformação das organizações e questionarem e modificarem os seus padrões mentais e os padrões mentais de outras pessoas. Essas 3 características também foram tiradas lá do estudo do livro, do e-book que eu mostrei para vocês, após a análise de 150 mil perfis de líderes. Esse estudo, inclusive, é de 2019, tá? É bem recente. E se a gente for conceituar de uma forma mais clara e mais simples aqui então, para a gente sair daqui bem nivelado nesse aspecto, a gente pode dizer que liderança autodisruptiva é a capacidade de uma pessoa se desconstruir todos os dias para atingir resultados dentro da organização, da empresa ou da comunidade que ela lidera. É aquela capacidade de autocrítica constante, de repensar suas atitudes, de abandonar hábitos, de abandonar comportamentos e concepções que já não estão levando a empresa ou a organização aos resultados desejados. Mas, matar algo que é saudável antes que morra por forças externas. A disrupção, ela tem que vir de dentro, por isso a autodisrupção, antes que o problema aconteça. Nós temos que nos antecipar ao problema. Por exemplo, eu não posso esperar que na minha empresa os meus liderados tenham um conflito de pessoas para que eu comece a entender que eu preciso começar a estudar perfis comportamentais e começar a estudar gestão de pessoas. Eu tenho que me antecipar. Outro problema que poderia acontecer, eu não posso esperar que a minha empresa tenha um problema financeiro para eu entender que eu preciso repensar as minhas crenças sobre o dinheiro e a minha relação com o dinheiro. Então, a gente se antecipar e não acreditar que está tudo certo, mas tentar quebrar algumas crenças antes que a gente tenha problemas significativos com elas. E por fim, colocar-se em discussão. Na verdade, quando a gente é líder, a gente se propõe a um cargo de liderança, a gente já está aberto a se colocar em discussão e aberto a desenvolvimento pessoal. Só que no caso da liderança autodisruptiva, não é só esperar, por exemplo, uma avaliação da empresa, né, lá que você trabalha, mas já fazer isso por conta própria. E aí ainda no estudo nós temos definidas aqui 5 características que são colocadas ali no acrônimo ADAPT, de características de líderes disruptivos, autodisruptivos, que têm hoje uma alta performance. Primeira, anticipate, que é antecipar, demonstrar inteligência. Para quê? Para a gente ter um julgamento rápido, por exemplo, de pessoas, de situações, e para a gente conseguir criar oportunidades. Drive, que é dirigir e conduzir pessoas especialmente, e energizar essas pessoas para trabalharem conosco, saber conduzir ali a energia física, a energia mental nossa e dos nossos liderados. Accelerate, acelerar e usar processos ágeis que vocês já estão bem habituados para implementar nas empresas. Partner, conectar pessoas, criar laços e conectar também habilidades diferentes entre essas pessoas. E trust, gerar confiança nos nossos liderados, nos nossos colaboradores, para que a gente tenha um crescimento mútuo e para que os propósitos individuais de cada um possam estar alinhados com o propósito da empresa. Também, depois da análise de 150 mil perfis de líderes, chegaram a essas 5 características. Só que aí a gente tem um banho de água fria aqui.
Apenas 15% dos líderes na atualidade são considerados líderes autodisruptivos. Por que é que a gente não tem um Bill Gates, um Jorge Paulo Lemann em qualquer esquina, em qualquer empresa hoje em dia? Resumindo, por que a gente ainda não chegou lá na liderança autodisruptiva? E eu vou ser bem direta nesse ponto. A gente pode dizer que a gente ainda não chegou lá por uma série de fatores, mas que eu quero listar 4 que eu posso resumir aqui nessas 4 palavrinhas: imediatismo, ritmo, informação e dor. Vamos falar de imediatismo primeiro. O líder ele tem que ter uma capacidade de visão de futuro, que é totalmente o contrário de um pensamento imediatista. E hoje a gente tem esse jogo de palavras aqui muito legal do Walter Longo, que ele é um dos maiores especialistas em inovação e transformação digital no Brasil, ex-presidente do Grupo Abril, que explica muito bem essa questão do pensamento imediatista, né? Ele diz assim que a gente tem que pensar em pendências e tendências e o que é mais importante. Porque a maioria das pessoas está mais preocupada em resolver pendências, e isso vale também para os líderes dentro das organizações, em executar tarefas simples, talvez não simples seria a palavra, mas executar tarefas cotidianas e resolver aquelas pendências, do que parar um momento para pensar em tendências, para pensar no que pode impactar no futuro da minha organização. Isso pode gerar um prejuízo, porque se eu penso só em pendências e não penso em tendências, eu vou ser atropelado pela concorrência. E geralmente quem está mais voltado para pendências do que para tendências, é porque preocupa mais com o fim do mês do que com o fim do mundo. E quando eu falo fim do mundo, estou dizendo o fim do mundo daquela organização, daquele nicho de mercado que a empresa atua. Porque no nosso mercado hoje a gente pode ter qualquer tipo de mercado sendo destruído da noite para o dia por causa das disrupções. Então, se eu estou mais preocupado com o fim do mês, eu posso me organizar para ter um faturamento excelente no final desse mês. Mas pode ser que no próximo a minha empresa feche as portas, porque eu não pensei no futuro, eu não pensei no fim do mundo, eu não me antecipei ao que pode acontecer. O segundo que a gente falou era o ritmo. Então, quando a gente fala de ritmo, a gente fala de velocidade. E velocidade, aliás, é uma palavra que eu gosto muito mais do que volatilidade para entender o mundo VUCA hoje. Olha só um exemplo de transformação, de velocidade do avanço da tecnologia nos últimos 10 anos. Em 2009, a gente tinha um celular desse aqui, que era o melhor modelo disponível no mercado. Mas se a gente quisesse tirar fotos de boa resolução, a gente tinha que arrumar essa coisinha extinta aqui hoje, que é a máquina digital. E se a gente quisesse armazenar uma grande quantidade de músicas, a gente precisava dessa outra coisa extinta, que é o iPod. E hoje, qualquer smartphone faz isso, tudo que esses 3 aparelhos faziam aqui, e com uma capacidade, um benefício muito maior, e ainda é agregado outras tecnologias, como é o caso dos relógios espertos hoje, né, smartwatches, que traz essa tecnologia wearable pra gente. Então, essa é a velocidade com que a nossa tecnologia se movimenta. No mundo empresarial, no mundo das startups, das organizações exponenciais, a velocidade também lidera. Essa frase, fail but fail fast, é o lema das startups. Significa R, mas R rápido, não permaneça no erro, corrija seu rumo imediatamente, valide, teste e pivote caso algo não esteja funcionando. A questão é o seguinte: a velocidade da tecnologia é muito alta, e até mesmo das organizações hoje, a forma como elas se transformam é muito alta. Só que as pessoas não se transformam na mesma velocidade em que a tecnologia e que o mundo se transformam. Então, basicamente, hoje a gente tem as mesmas pessoas nas organizações tentando desenvolver as mesmas habilidades de liderança, as mesmas soft skills, só que hoje elas vão precisar desenvolver com uma nova velocidade, e uma velocidade muito maior. Depois a gente fala sobre informação também. E aqui é um paradoxo, porque a gente vive numa sociedade de informação, só que a gente tem um ensinamento que é um ensinamento extremamente importante, e aliás, prestem muita atenção, extremamente recente na história da humanidade. A primeira vez que uma pessoa falou sobre isso foi há 600 anos antes de Cristo, tá? E que a gente não captou ainda, que é autoconhecimento, o conhece-te a ti mesmo. Tudo hoje na nossa vida são dados, da vida da empresa, da organização. E a gente tem dashboards, assim, das nossas empresas, que dizem tudo a respeito da saúde da nossa organização. Só que a gente ainda não tem capacidade de buscar e de entender informações e dados sobre nós mesmos.
E quando eu pego um dashboard assim, eu olho para ele, eu consigo ter uma decisão muito boa em questão de segundos sobre o futuro da minha empresa. Mas eu não tenho essa mesma velocidade para decidir sobre os meus comportamentos, as minhas crenças e a forma como eu vou me posicionar no mundo. Mudar em alta velocidade requer dados. Quais dados? Quando a gente fala de pessoas, dados sobre nós mesmos, informações sobre nós mesmos. E não existem ainda tecnologias ou ferramentas que são capazes de processar, cruzar e organizar dados e informações sobre os nossos sentimentos e emoções que a gente acumulou ao longo da nossa existência. E por fim, o medo da dor, que talvez seja o que mais nos impede de atingir a liderança autodisruptiva. Porque a disrupção não é uma mudança radical, não é uma quebra. E mudar dói. Mudar exige que a gente saia da tão falada zona de conforto e que a gente comece a se lançar a desafios que podem gerar uma certa angústia, que podem gerar ansiedade e que vão, com certeza, gerar desconforto. Só que a gente precisa entender todos as mídias sociais que a gente observa, né? Todo dia que você vai rolar o feed lá no Instagram, tem um post motivacional de sair da zona de conforto. Mas a gente tem que repetir, a gente precisa entender que somente a gente saindo da zona de conforto, se dispondo a mudar, é que a gente vai ter acesso a um mar de oportunidades. E para a gente fazer isso, a gente tem que se perguntar sempre, quantas vezes eu já me dispus a destruir aquilo que eu sou hoje para poder melhorar a minha capacidade de liderança e os meus resultados? E quantas vezes eu já me dispus a me desconstruir para causar verdadeiras transformações na comunidade ou da organização que eu lidero? Agora eu quero me apresentar, depois de vocês terem me ouvido por quase 25 minutos de forma bem atenta. Eu quero explicar por que eu, uma advogada, vim aqui para falar para vocês de liderança e de inovação, o que isso tem a ver. E eu tinha uma série de aprendizados no ecossistema jurídico, que é um ecossistema, um mercado, né, muito tradicional. Eu sou advogada há mais ou menos 8 anos e cerca de metade da minha carreira eu trabalhei com inovação jurídica em vários sentidos, dando aulas na Escola Superior de Advocacia em vários lugares do estado, como head de inovação do próprio escritório, buscando tendências na nossa área de atuação mais forte, que é a área do direito previdenciário, e liderando alguns movimentos de inovação jurídica. Só que para quem conhece um pouquinho do mercado jurídico, sabe que geralmente os advogados têm um mindset mais fechado. E se vocês acham que é difícil para os CEOs das empresas a autodisrupção, a capacidade de se desconstruir, de acreditar no impossível, para um advogado que é extremamente apegado a questões tradicionalistas e ao formalismo, é muito mais difícil. Então, durante esse período que eu estive trabalhando com inovação jurídica, eu tive que aproveitar um pouco daquelas habilidades ali do ADAPT e aprender um pouco daquilo. Eu tive que aprender a ter um raciocínio rápido para saber quais seriam as pessoas que eu ia me aliar em empreitadas de inovação jurídica. Eu tive que me reinventar várias vezes para poder atingir uma mudança de mindset minha. Eu consegui mudar o mindset de uma outra pessoa, criar oportunidades, criar um espaço que não existia nem no mercado e nem na mente da maioria dos meus colegas, advogados, advogadas e também de outras profissões no ramo jurídico. E hoje eu sou idealizadora, cofundadora do primeiro reality show de empreendedorismo jurídico do Brasil e também eu sou uma das lideranças de um movimento global que está presente em mais de 160 países, que é voltado para inovação, tecnologia e direito, que se chama Legal Hackers. E agora, para a gente encerrar, eu quero dizer para vocês, na verdade, quais foram as 6 coisas impossíveis que eu acreditei durante esse período e que eu ainda acredito e que estão me norteando no meu trabalho de liderar a inovação jurídica aqui no estado de Goiás, porque eu quero que vocês amanhã, antes de vocês colocarem um café na xícara, vocês se lembrem de mim e vocês façam esse exercício de escolher quais são as 6 coisas impossíveis que vocês vão acreditar e que vocês vão se dispor à autodisrupção, a se desconstruírem para fazer com que elas se tornem reais. Primeira, eu acredito que existe uma comunidade de líderes e de pessoas que estão dispostas a provocar inovação no ramo jurídico. E essa comunidade mobiliza designers, mobiliza advogados, tecnólogos, desenvolvedores, engenheiros, gestores de projetos. E ela se chama Legal Hackers. Segunda, existe aqui no estado de Goiás também uma série de líderes que já trabalham com inovação jurídica há muito mais tempo que eu e nos quais eu posso me inspirar para continuar fazendo o meu trabalho e que eu tive a grata oportunidade de conhecer ainda esse ano
num evento que se chama Startup Weekend, que foi voltado para uma temática jurídica em junho. Terceira, eu acredito que existem pessoas que não são reconhecidas como líderes ainda, mas que pensam em disrupção para o mercado jurídico e que têm essa capacidade de criar oportunidades e se antecipar. E eu conheci algumas dessas pessoas, foram os finalistas do nosso reality show de empreendedorismo jurídico. Quarta, eu acredito também que existem pessoas que têm muito menos experiência e muito menos conhecimento que a gente, mas que têm uma capacidade muito maior de autodisrupção e de sair da zona de conforto, que é o caso da Rafaela Leal, que veio de Belém do Pará para participar do reality show de empreendedorismo jurídico e foi a vencedora. Quinta, Goiás, que é um estado que ainda está às vezes muito mais preocupado com pendências do que com tendências no que diz respeito ao mercado jurídico, pode ser o palco do maior movimento de inovação jurídica do mundo. A gente vai lançar dia 29 de outubro. E sexta, a sexta foi a mais impossível, foi a que mais demorei para acreditar. É possível inovar no ecossistema jurídico, que é um ecossistema super tradicional. E eu não sei qual é a realidade de vocês hoje, em que tipo de organizações vocês trabalham ou vocês lideram. Mas se a gente consegue inovar no ecossistema jurídico, eu aposto que dá para inovar em qualquer outro ecossistema, em qualquer outro mercado. Para a gente finalizar então, pensem nas 6 coisas impossíveis que vocês estão dispostos a se desconstruírem para fazer com que elas aconteçam. E a gente sempre precisa lembrar que nós estamos num mundo aberto, num mundo que muda o tempo inteiro, num mundo que talvez seja mais interessante até chamar de mundo em versão beta do que mundo VUCA, é mais legal. E no mundo em versão beta, a gente precisa de uma versão beta de cada um de nós todos os dias. Obrigada e espero poder ter contribuído com vocês nesse caminho para a inovação disruptiva.